Salve, investidores! Bora falar hoje sobre um vídeo motivacional, pessoal. Já pensou a gente investindo 38 meses nas ações da Caixa Seguridade? Vamos fazer essa simulação para a gente ver o que aconteceria, né? Será que teria valido a pena? Também vamos falar um pouco sobre o livro Pai Rico e Pai Pobre. É o fluxo do dinheiro de uma pessoa pobre e o fluxo do dinheiro de uma pessoa rica, né? A diferença entre ativos e passivos, né? Isso aqui é muito importante. Antes disso, eu peço aquela sua colaboração. Se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações e bora para o nosso vídeo de hoje. Não sei se vocês já tiveram essa impressão, né? Às vezes a nossa vida financeira parece que não está saindo do lugar, né? Que a gente não consegue deslanchar em relação à nossa vida financeira, às nossas contas, né? E quando a gente olha para o lado, muitas das vezes a gente vê aquela pessoa, né, com a classe social mais alta, a gente tem a impressão que o rio só corre para o mesmo lado, não é verdade? No livro de Robert Kiyosaki, pessoal, que a gente vai usar como parâmetro para o nosso vídeo de hoje, ele explica bem essa diferença em relação ao patrimônio, ao que é um passivo para a diferença de ativos, né? Ou seja, no fluxo de caixa, ativos são aquelas coisas que colocam dinheiro no nosso bolso, passivo são aquelas coisas que retiram dinheiro do nosso bolso. Pessoa de classe mais baixa, né? O pobre, classe média, quando ele entende essa diferença de um ativo para um passivo, as coisas começam a mudar para melhor em suas vidas. E ele explica aqui um fluxo do dinheiro do pobre, da pessoa classe média, e o fluxo do dinheiro da pessoa rica. Vejam, pessoal, o fluxo de dinheiro das pessoas mais ricas, né? Principalmente nessa parte aqui de balanço patrimonial. Os ricos costumam ter bastante ativos, né? Ou seja, bens ou coisas que geram renda para ele, né? Por exemplo, o imóvel gera aqui, ó, renda de aluguel, por exemplo, ações de empresas que geram dividendos, né? Renda para ele, e várias outras coisas, como promissórias, propriedades intelectuais, que geram juros, que geram royalties. O rico, primeiro, ele se preocupa em obter ativos, tá? Coisas que vão gerar dinheiro para ele no final das contas. E aí, só depois ele vai pensando no financiamento, cartão de crédito, coisas que tiram dinheiro do bolso dele. E quando a gente olha para o fluxo do dinheiro de uma pessoa pobre, né, ou classe média, é completamente o contrário. Essas pessoas geralmente não se preocupam com ativos, coisas que podem gerar uma renda para ela no final do mês, né? Bens que geram renda. O fluxo do dinheiro não são voltadas para isso. É muito pelo contrário. As pessoas confundem muito e acabam comprando muitos passivos, ou seja, coisas que tiram dinheiro dela todos os meses. Empréstimos, financiamento de carro, despesas com cartão de crédito e por aí vai, né? E quando a gente olha aqui na parte da renda dessas pessoas, geralmente só tem o salário, né? Você não tem nenhum outro tipo de renda complementar que possa ajudar a conter todas essas despesas, né? Que são muitas, né? Geralmente paga ali impostos, prestações, cartão de crédito e por aí vai, né? Só para a gente ter um entendimento melhor do que o ativo, o que é um passivo, é que um bem, ele pode ser um ativo e pode ser um passivo, dependendo da forma que você use esse bem, né? Por exemplo, um carro, ele pode ser um ativo e pode ser um grande de um passivo. Se você usar esse carro, por exemplo, para trabalhar, colocar ele no Uber, por exemplo, esse carro vai gerar renda para você no mês, né? É renda suficiente até para você cobrir os custos do carro, né? E de repente ter um lucro ali. E esse mesmo carro, ele pode ser um belo de um passivo, ou seja, só tirar dinheiro do seu bolso todos os meses. Se você usar esse carro para curtir, para lazer, então você vai ter todos os custos de um carro. E aqui, pessoal, não é uma discussão se você deve ou não ter um carro, tá? É só para você ter uma noção que um carro, ele pode ser um ativo ou pode ser um passivo. Pode colocar dinheiro no seu bolso ou pode tirar dinheiro do seu bolso no final do mês, no final das contas, tá bom? E onde eu quero chegar com isso, pessoal? Que olhando aqui para o fluxo do dinheiro, né, das pessoas mais pobres e classe média, existe um tipo de ativo, né, que é bem acessível, né, e que pode complementar o salário de uma pessoa de mais baixa renda. São justamente algo que os ricos costumam investir. São as ações, pessoal, que, no meu ver, são bem acessíveis hoje em dia, que podem trazer uma renda complementar no futuro. Hoje, você consegue aí comprar ações com R$ 50, R$ 20, R$ 5, já dá para você comprar ações de empresas, né? Então, se você tiver a resiliência, né, todos os meses e comprando essas ações, né, pode ser que em algum momento, né, essas ações te tragam dividendos, né, capaz de complementar sua renda todos os meses. Pessoal, 38 meses investindo em ações, será que teria valido a pena? Eu peguei como exemplo aqui, belo de um passivo, né, que seria um iPhone 15 Pro Max, que basicamente é o sonho de consumo
de muita gente, né? Sobretudo das pessoas de renda mais baixa. O iPhone basicamente é um símbolo ali de status, né? Pode ser um passivo e também pode ser um ativo, né? Se você comprar o iPhone parcelado, por exemplo, só para curtir, só para você ter um aparelho de última geração, moderno em suas mãos, ele se torna ali um passivo, né? Já que muitas pessoas não têm dinheiro para comprar, parcelaria aí em algumas vezes, né? A gente colocou aqui uma forma de exemplo, 38 vezes de R$290. Isso sem contar os juros, né? Vamos trabalhar sem juros aqui. Mas o iPhone, ele também pode ser um ativo, caso você use uma ferramenta de trabalho. Mas a gente vai trabalhar aqui hoje num exemplo, né? Como se o iPhone fosse um passivo. Se você pegar essa parcela aqui do telefone, né? R$290 em 38 vezes, tivesse comprado as ações de empresas, né? E a gente pode simular aqui nos últimos 38 meses. O que será que teria acontecido? Qual seria o seu patrimônio atual? Quantas ações teríamos hoje? Será que você estaria recebendo uma renda? E aqui não é um comparativo, pessoal, entre você comprar um telefone ou você comprar ações. A gente só usou um parâmetro, né? O valor de basicamente um sonho de consumo das pessoas atualmente, que é um iPhone 15 Pro Max, para fazer as nossas simulações como se a gente estivesse comprando as ações há 38 meses. Então vamos ver como ficaria essa simulação. Será que investir em ações teria valido a pena? Vamos dar uma olhada agora. Então, pessoal, estamos aqui no simulador histórico da plataforma AGF+, que é uma plataforma muito interessante para a gente fazer esse tipo de simulação. Vamos procurar o ativo aqui da Caixa de Seguridade, o ticket é CXSE3. Vamos colocar aqui o investimento inicial, como se a gente estivesse investindo no início R$290, e depois a gente veio fazendo aportes constantes, também R$290 por mês. O período que a gente vai utilizar vai ser abril de 2021. Por que abril de 2021? Se a gente olhar aqui, por exemplo, o gráfico da Caixa Seguridade, ela teve o IPO no final de abril, tá? De 2021, né? Ela entrou na Bolsa de Valores aqui no mês de abril, então não tem histórico para trás da Caixa Seguridade em Bolsa de Valores. Então, vamos pegar aqui quando ela fez a IPO para frente, este mês, né? Mês de maio de 2024, que vai dar mais ou menos 38 meses investindo em Caixa Seguridade. Pessoal, vou clicar aqui, né? O desembolso, o que seria isso, né? O quanto saiu do nosso bolso no final das contas, né? A gente investindo tanto tempo assim na Caixa, a gente teria desembolsado R$10.730, isso teria saído do nosso bolso. A Caixa Seguridade teria nos pagado em dividendos R$2.038,40 nesse período. E aí, qual seria o ideal, né? A gente sempre pegar os dividendos e reinvestir os dividendos, né, pessoal? Para fazer sempre a bola de neve crescer, os juros compostos ao nosso favor. A gente teria acumulado aqui, no final das contas, R$12.057 em patrimônio, só que houve uma valorização das ações nesse período, pessoal. Então, no final das contas, hoje o nosso patrimônio teria isso aqui, ó, R$19.637,64. Então vejam, né, que a gente teria tirado do nosso bolso R$10.730 e hoje teríamos aí basicamente R$9.000 a mais em patrimônio se a gente tivesse investido na Caixa Seguridade. E aí vejam, pessoal, que basicamente só de valorização patrimonial a gente já teria conseguido muito próximo do valor de um iPhone Pro Max. E olhando aqui para o número de ações, hoje teríamos um número muito relevante de ações, cerca de 1.254 ações da Caixa Seguridade. E olhando aqui um pouco para baixo, né, a gente vê como teria sido os anos, né, e é muito interessante, porque, vejam, no primeiro ano de investimentos na Caixa Seguridade, a gente teria recebido R$41, né, de dividendos da Caixa Seguridade, né, e se a gente dividir esses dividendos por 12 meses, na verdade, teríamos recebido aí apenas R$3,44 mensais. E aí, continuando, né, nossos investimentos, já no ano de 2022, teríamos recebido R$341,64, né, durante todo o ano de 2022. Olhando aqui para o ano de 2023, já teríamos recebido R$959 de dividendos. E se a gente dividir por 12, obviamente, daria mais ou menos R$80 de dividendos mensais. Já em 2024, o ano nem chegou na metade ainda, estamos no mês 5 e já teríamos recebido R$695 de dividendos, né? Lembrando que ainda faltaria o resto dos meses, né, até chegar dezembro de 2024. E a gente pode até fazer essa simulação, basicamente, né, de como seria todo o ano de 2024, já que aqui a gente só está vendo até o mês 5. A própria plataforma AGF+, eles projetam que a Caixa Seguridade vai pagar mais ou menos
R$ 1,17 durante todo o ano de 2024 para os seus acionistas, né? Então, se a gente multiplicar esses R$ 1,17 pela quantidade de ações que teríamos, né? 1.254 ações, né? Só dentro desse ano de 2024, a gente estaria recebendo aí R$ 1.467 da Caixa Seguridade. E se a gente dividir esse valor aqui, por exemplo, por 12, estaríamos recebendo mais ou menos uma renda de R$ 122 por mês. Lembrando que a Caixa Seguridade, pessoal, ela paga dividendo 2 vezes no ano. Ela tem o costume de pagar geralmente no mês 5 e também no mês 8. Então, a gente deve sempre pegar o acumulado do ano e dividir por 12 para a gente ter uma noção, né, da nossa renda mensal com ações. Então, pessoal, para fechar, né, o resumo final, tivéssemos investido aí R$ 290 durante os últimos 38 meses na Caixa Seguridade, e no final das contas, né, não chega nem, na verdade, a 38 meses, né? Chega aí a 37 meses, porque a Caixa não tem todo esse histórico em Bolsa de Valores, já que o IPO dela foi no mês 4 de 2021 e 2024 ainda estamos no mês 5, né? Então, não chega nem a 38 meses, né? E sim a 37 meses. Teria tirado do nosso bolso R$ 10.730, como já vimos aí em quadros anteriores, mas respondendo aquelas perguntas, nosso patrimônio atual hoje seria R$ 19.637. Teríamos hoje 1.254 ações, que é um volume de ações muito interessante. Será que estaríamos recebendo uma renda mensal? As projeções para 2024 dizem que sim, provavelmente você fecharia todo o ano de 2024 recebendo mais ou menos R$ 1.467,18. E se a gente dividir por 12 meses no final do ano, você acabaria tendo uma renda mensal de R$ 122 durante esse ano de 2024. Agora, o seu patrimônio teria sido um ótimo negócio ter investido aí na Caixa Seguridade. Agora, pessoal, muita gente me pergunta, né? Tem risco investir em ações? Claro que tem risco, né? Tudo tem risco. A maioria de investimentos tem risco, né? Tem risco investir em ações, investir em fundos imobiliários, abrir um negócio próprio, tudo tem risco. Basta você estudar, ter bom conhecimento, né, para tentar minimizar esses riscos, tá bom? Desejo a todos bons investimentos e fui! A gente criamos o programa de membro aqui do canal. A proposta é o Membro Vamos Juntos, onde a gente vai seguir firme na caminhada dos investimentos juntos. Talvez o programa de membro mais barato aqui do YouTube, apenas R$ 7,99, bem baratinho. Você vai ter direito a selos de fidelidade, acesso antecipado a novos vídeos, prioridade na resposta dos seus comentários, planilha com projeções, preço teto das ações, selos exclusivos para membro e também um chat exclusivo lá no Telegram, dividido em subgrupos, ações, fundos imobiliários e renda fixa. Muito bacana, vamos seguir juntos.